Jonas capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos mortos, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus, estamos diante da Tua santa palavra, que nos confronta, que nos ensina, que nos orienta, que nos admoesta, que nos levanta, que ilumina o nosso caminho. Senhor, eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer. Pela Tua graça e pela Tua misericórdia, eu te peço, usa-me como um instrumento Teu, para pregar a Tua palavra ao Teu povo que aqui se encontra. Fala aos nossos corações. Faz o que eu não posso fazer, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, dá-nos mais do Teu Santo Espírito e glorifica o Teu nome nesse lugar. É o que eu te peço, te agradeço, no nome do Teu Filho. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje será a oração de Jonas e a resposta de Deus. A oração de Jonas e a resposta divina. Nós vamos trabalhar em 4 pontos: a situação da oração, o local da oração, o caráter da oração e a resposta da oração. Vamos trabalhar esses 4 pontos ao longo da pregação. Mas, para quem não assistiu a primeira mensagem, eu vou falar um pouco do contexto em que essa passagem se encontra. Lembrando que o profeta Jonas foi chamado por Deus para pregar em Nínive. Jonas era um profeta temente a Deus, que profetizou na época do rei Jeroboão II. Jonas, ele foi chamado a pregar arrependimento ao povo de Nínive. Nínive era uma capital da Síria, uma cidade que era conhecida pela sua perversidade na guerra. Eram inimigos de Israel, eram idólatras, pagãos, e Jonas não queria pregar em Nínive, porque a vontade de Jonas era que o Senhor destruísse aquela cidade, da mesma forma como o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Jonas não queria que o povo de Nínive se arrependesse com a sua pregação. Jonas queria que o Senhor destruísse aquela cidade, pois eram inimigos do seu povo. Então, o Senhor manda Jonas ir a Nínive, e Jonas se dispõe, mas não para ir a Nínive, mas para ir a Tarsis, o lado oposto. Deus manda Jonas ir para um lado, e Jonas vai exatamente para o lado oposto. Ele vai para Jope, pega um navio para Tarsis, que era o local mais longe de Nínive que ele poderia pensar em ir. E tinha um navio esperando. Jonas então entra nesse navio e
tenta fugir do Senhor, mas é impossível fugir do Senhor. Nós falamos a respeito da atuação do Senhor nesse livro de uma forma fantástica. O Senhor é quem chama Jonas, o Senhor envia uma grande tempestade para atrapalhar a tentativa de fuga de Jonas. O Senhor vai falar para um peixe tragar Jonas, é o Senhor quem vai falar para o peixe vomitar Jonas no solo, é o Senhor quem mais para frente vai levar o povo de Nínive ao arrependimento, é o Senhor quem vai dar ordem para crescer, aparecer uma planta, é o Senhor quem envia um verme para comer essa planta, é o Senhor quem faz o sol tocar na cabeça de Jonas e incomodá-lo, é o Senhor quem instrui Jonas no final do livro. Então nós vamos ver nesse livro a atuação do Senhor, o Senhor agindo, o Senhor falando. Então Jonas, ele está no barco e tentando fugir do Senhor, tentando ir para Tarsis, e o Senhor então envia uma tempestade. O Senhor é o Criador do mar, da terra e do céu e de todas as coisas. Então como você vai fugir de navio de um Deus que é dono do mar, que criou o mar? Não tem como, não faz sentido, não existe a possibilidade de fugir de Deus. O que acontece? O Senhor envia uma grande tempestade e Jonas, como quem não tivesse nem um pouco preocupado com isso, vai lá para o fundo do navio e dorme. E o que acontece? O capitão do navio vai até lá no fundo do navio enquanto Jonas está dormindo e chama Jonas: o que você faz aí dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus para ver se ele de alguma forma pode acalmar essa tempestade. Enquanto isso, os marinheiros estavam clamando aos seus ídolos, clamando a deuses que eles conheciam, deuses pagãos, e nada podia parar aquela tempestade. Então eles lançam sortes para ver quem tinha a responsabilidade por aquela divindade irada que mandou a tempestade, e a sorte cai exatamente em Jonas. De uma forma sobrenatural também, Deus governa até mesmo as sortes. E a sorte cai sobre Jonas. E eles perguntam o que tinha acontecido. Jonas então fala que ele é um profeta, fala que a culpa é dele, que ele está fugindo do Senhor, e fala que ele deveria ser lançado para fora do navio na tempestade. Então a tempestade se acalmaria. Os marinheiros estavam temendo mais ao Senhor do que Jonas, eles não quiseram fazer isso, tentam remar de volta e não conseguem, né? Então eles clamam a Deus, eles pedem perdão, eles pedem para o Senhor não levar em consideração essa morte de um sangue inocente, que quanto a eles inocente, de Jonas, né? E lançam Jonas ao mar. Lançar alguém ao mar numa terrível tempestade como essa era a mesma coisa do que, né, matar uma pessoa no pensamento deles. Então eles lançam Jonas ao mar. Jonas vai cair e pensa com certeza que iria morrer afogado. Mas o que acontece? Na providência divina, o Senhor envia um grande peixe e engole Jonas. E é aqui que começa o capítulo 2. Jonas dentro do ventre do grande peixe. Só alguns detalhes até aqui, meus irmãos. Até essa parte do texto, Jonas não tinha orado nenhuma vez. Os marinheiros tinham orado, né? Tinham feito sacrifícios e votos ao Senhor depois, né, de terem lançado Jonas ao mar. Jonas, em nenhum momento, mesmo quando o mestre, o capitão do navio vai até ele e fala para ele clamar, ele não ora. Mas qual foi a situação da oração? Primeiro ponto, foi na situação mais complicada, foi numa situação extrema. Jonas foi forçado a orar. Ele só vai orar depois que ele é engolido por um grande peixe. Então ele tenta fugir do Senhor, tenta fazer as coisas do seu próprio jeito, não deu certo. É impossível tentar fugir da vontade de Deus. Ele foi engolido por um peixe, e nessa situação extrema foi a situação em que Jonas fez essa oração que nós lemos. Aqui já fica a primeira reflexão,
né? Será que você só ora quando você é forçado a orar? Será que você tem que ser forçado por uma situação extrema da vida para voltar ao Senhor, para buscar ao Senhor, para clamar ao Senhor? Ou você é uma pessoa de oração? Ou você é uma pessoa que busca ao Senhor constantemente, que tem uma vida de oração, que clama ao Senhor? Algumas pessoas, meus irmãos, às vezes estão tentando levar a vida do jeito delas, fazer as coisas do jeito delas, sem levar o Senhor em consideração, sem ter uma vida com Deus, sem colocar a sua vida diante do Senhor. As pessoas às vezes querem fazer as coisas do seu jeito, sem considerar a palavra do Senhor, né? E às vezes elas estão caminhando para longe do Senhor, e alguma coisa, uma situação extrema, acaba sendo o motivo de uma oração. Vou dar alguns exemplos para vocês. Eu conversei com um irmão da igreja, que ele me falou que ele tinha nascido com 5 meses, ou seja, nascer com 5 meses é bem complicado. Inclusive ele tinha um irmãozinho gêmeo que faleceu, e a sua família não estava buscando ao Senhor, mas essa circunstância adversa, essa situação dura que eles passaram, fez toda a família voltar ao Senhor em oração e firmar-se nos caminhos do Senhor. O pai e a mãe passaram a servir ao Senhor e clamar ao Senhor diante dessa situação adversa. Então, às vezes as pessoas só vão clamar, só vão buscar o Senhor em um momento de grande dificuldade, de grande sofrimento. Jonas estava ali no ventre do peixe quando ele faz a oração dele. Conheço também um rapaz que no momento de grande dificuldade, em que a sua vida estava em risco, ele já conhecia a palavra, mas ele se afastou dos caminhos do Senhor, se envolveu numa vida desregrada, e numa situação em que ele se envolveu em uma confusão, em uma briga, e tinham pessoas que estavam correndo atrás dele para tentar espancá-lo, e ele ora ao Senhor. No momento mais aterrorizante, então ele clama a Deus e pede por livramento. O Senhor o livra, e ele fala que vai servi-lo, e hoje é um servo do Senhor, né? Que vai proclamar a palavra do Senhor. Tem situações na Bíblia em que isso acontece. Os próprios marinheiros, imagina, aqueles marinheiros, no momento da tempestade, eles começaram a clamar, né? No caso, eles clamaram aos seus deuses. Não deu certo, porque os ídolos nada podem fazer. Ídolos não podem fazer nada. Falsos deuses não podem fazer. Não podem acalmar a tempestade, né? Mas depois eles clamaram, né? Depois que eles viram o poder de Deus, eles clamaram ao Deus que eles conheceram através do profeta Jonas também. Mais para frente, o próprio povo de Nínive, quando Jonas aceita a missão, depois dessa chamada, dessa disciplina que Deus fez com ele, quando ele vai lá e fala a respeito que a cidade seria destruída, aquele próprio povo pagão, numa situação extrema, numa situação dura, eles vão clamar ao Senhor, eles vão jejuar e vão clamar, clamando por misericórdia, por perdão e arrependimento dos seus pecados, né? Então, meus irmãos, muitas vezes é uma situação de angústia, uma situação extrema, faz com que nós voltemos ao Senhor em oração. Mas eu quero falar para você, não espere uma situação extrema para orar a Deus. Ore a Deus desde já. Tenha uma vida de oração. Não busque se afastar dos caminhos do Senhor, né, para buscar a Deus, para esperar alguma coisa, algum desastre, alguma dificuldade, alguma luta acontecer, para você clamar ao Senhor. Busque o Senhor agora. Busque o Senhor enquanto Ele está perto, e quando Ele pode ser encontrado. Vá até o Senhor em oração. Tenha uma vida com Deus. Um outro exemplo, nós vemos no livro de Gênesis, Jacó, ele tinha enganado o seu irmão Esaú. Seu pai já estava bem velhinho, Isaac, né? E ele ia dar uma bênção para Esaú, né? Então ele fala para Esaú
ir lá fora, pegar uma caça, fazer uma comida gostosa e depois ele ia abençoar o seu filho. A mãe dele ouviu, chamou Jacó. Jacó se passou por Esaú, roubou a bênção do irmão. O irmão ficou furioso, né, queria matar Jacó, mas Jacó acabou fugindo, foi seguir a vida dele, né, casou, teve seus filhos, e depois ele ia voltar a encontrar com Esaú. E ele fica com muito medo. E sabe o que ele vai fazer? Na situação de medo, ele ora ao Senhor. Vamos dar uma olhadinha aqui em Gênesis 32. É interessante isso. Gênesis 32. Verso 9. Olha a oração dele. Orou Jacó. Gênesis 32, 9. Deus de meu pai Abraão, o Deus de meu pai Isaque, ó Deus, que me dissestes, torna a tua terra, a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei deste Jordão. Já agora sou 2 bandos, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele a matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem e te darei descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então a oração dele: eu estou com medo, do meu irmão, livra-me, que ele não me mate, numa situação de angústia, em que ele ia encontrar com aquele irmão, né? Ele ora a Deus, ele clama ao Senhor na sua angústia, no momento de medo, no momento de tensão. E acontece que ele envia alguns presentes primeiro para Esaú, e quando ele vai encontrar com Esaú, Esaú vai lá, abraça ele, chora. Ele não tinha mais aquela raiva, aquela ira. O Senhor ouviu a oração dele, atendeu a oração de Jacó. Jacó entendia bem que o Senhor o ajuda em momentos de angústia. Vamos ler o capítulo 35, no verso 3. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um lugar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. O Deus que me ouviu, o Deus que me escuta no dia da minha angústia. Se você está no momento de angústia, de aflição, de dificuldade, o Senhor escuta as nossas orações no momento da angústia. Não tente ficar fazendo do seu jeito, com as suas forças, da forma como você acha que é melhor, sabe? Volte para o Senhor, clame ao Senhor, peça para que Ele te socorra no momento da angústia. E se você sabe que está caminhando, né, e não está orando e clamando ao Senhor, não espera alguma coisa acontecer na tua vida, uma dificuldade, uma angústia, uma situação, né, como Jonas, que estava endurecido, até mesmo quando estava tendo uma tempestade, ele ainda estava ali dormindo. Até mesmo quando chamam a atenção dele, vai orar, ele não ora. Ele teve que passar por uma situação difícil, extrema, para ir ao Senhor em oração. Não espere passar por uma situação extrema para clamar ao Senhor. Busca o Senhor desde já. Busca o Senhor agora. Tenha vida com Deus, tenha vida de oração. Tem pessoas, meus irmãos, que acabam negligenciando uma vida de oração. Às vezes você tem oportunidade, na igreja, por exemplo, a gente tem reunião de oração toda quarta-feira. Tem gente que talvez não gosta de vir. Talvez você poderia vir e não vem simplesmente porque não quer ou não gosta. Isso não é um bom sinal de você não querer, não gostar de uma reunião de oração, por exemplo. Tem pessoas que não podem vir ou pessoas que têm compromissos, mas se você simplesmente não gosta, isso não é um bom sinal.
não gosta de orar, de ter momentos de oração, inclua oração no seu dia a dia, na sua vida. Inclua oração de agradecimento nas refeições que você faz. Tenha momentos de oração na sua casa. Se vocês estão passando por alguma dificuldade em casa, coloquem essas questões todas em oração. Nós podemos colocar diante de Deus nossas petições, nossas ansiedades, nossas dificuldades, nossas lutas, através da súplica, da oração com ação de graça. Sabe o que acontecerá? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossas mentes e o nosso coração em Cristo Jesus. Lance diante do Senhor as suas súplicas, as suas ansiedades. Se você está angustiado por alguma coisa, coloque isso diante de Deus. O Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da angústia, na hora da angústia. O Senhor é uma fortaleza para nós. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É o Deus que nos vê, é o Deus que ouve e atende a oração, é o Deus que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Esse é o nosso Deus, que socorre o pecador arrependido, que clama, que vai até Ele em oração. Então, qual foi a situação da oração? Foi numa situação de maior angústia, uma situação extrema. Imagina, ele cai no mar, pensando que ia morrer afogado, uma situação terrível. Qual é o meio que Deus utiliza para salvar aquele profeta da morte e ao mesmo tempo levá-lo a essa restauração? Ele é engolido por um peixe. Se o peixe não tivesse engolido ele teria morrido afogado. Então ele é engolido por um peixe e o Senhor o restaura, o Senhor trabalha ali na vida de Jonas e o livra da morte. O ponto aqui, meus irmãos, é certo que essa narrativa, que o texto de Jonas não é simplesmente uma parábola, não é um texto figurado, é de fato uma narrativa histórica. Eu não vou entrar no mérito de que no passado na história já tiveram outras pessoas que foram engolidas por baleias ou por tubarões enormes, mas a questão é que na soberania de Deus Ele permitiu que isso acontecesse. Por um milagre esse homem sobreviveu no ventre de um grande peixe. Mesmo que esse tipo de acontecimento já ocorreu durante a história, tem relatos sobre o assunto, mas ele ter sobrevivido, e tudo o que aconteceu estava debaixo da soberania de Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo vai falar a respeito do profeta Jonas como algo histórico, como um fato. Jonas era um personagem histórico, nós vamos ver no livro de Reis, e o Senhor Jesus Cristo fala do sinal de Jonas como apontando para Ele mesmo, porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Senhor Jesus Cristo seria morto, sepultado, e ao 3º dia Ele ressuscitaria. Aquilo que aconteceu com Jonas também seria um sinal para apontar para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele utiliza essa história para falar para aquela geração que viu os seus milagres e não se arrependeu, falando que o povo de Nínive, que ouviu a pregação do profeta Jonas, se arrependeu, o povo de Nínive se levantaria contra aquela geração da época do Senhor Jesus Cristo no dia do juízo. Ou seja, não como uma história figurada, não como uma parábola, mas como uma narrativa real, uma narrativa histórica, como algo que de fato aconteceu, certo? Então, nós vimos aqui o primeiro ponto, a situação da oração. Segundo ponto, o local da oração. Aonde foi que Jonas orou? Verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Qual foi o local da oração? Do ventre
do peixe. Meus irmãos, nós podemos orar em qualquer lugar. Você pode orar em qualquer lugar. Os marinheiros oraram no barco, pessoas podem orar dentro de uma prisão, você pode orar no seu quarto, você pode orar na rua, você pode orar aqui nesse lugar. Não tem um lugar que é só ali que você pode orar. Deus é onipresente, Deus é onisciente. Até mesmo dentro de um peixe é possível fazer uma oração. Você pode orar em qualquer lugar. Eu não sei se você, como é que está a sua caminhada com o Senhor, mas talvez você pode estar aqui, mas está distante do Senhor. Você pode saber disso. Você pode estar aqui, no meio da igreja, mas talvez você sabe que está distante do Senhor e precisa voltar-se, reconciliar-se com o Senhor. Você pode orar agora mesmo. O Senhor ouve e atende a oração. Eu não sei como é que está a sua vida, mas se você sabe disso, se você sabe que está aqui no meio do povo, no meio da igreja, mas por algum motivo você sabe que está fugindo do Senhor, que está tentando fazer as coisas do seu jeito, e que precisa se arrepender, e ir ao Senhor em oração, e se reconciliar com o Senhor, faça isso agora. Jonas orou até mesmo dentro de um peixe. Você pode orar agora, e o Senhor, Ele ouve, Ele atende orações. Você pode orar agora, colocar a sua vida diante do Senhor, reclamar para que o Senhor te restaure. O local da oração, é possível clamar, orar ao Senhor em qualquer lugar. E mais uma vez eu digo, tenha uma vida de oração. A gente vê na Escritura, estou lendo o livro de Gênesis, eu leio assim, homens de oração, aqui Enoque andou com o Senhor. Homens que oravam, que amavam o Senhor, que andavam com Deus, que vivem com o Senhor, e têm relacionamento com Deus. Você tem relacionamento com Deus? Você tem vida de oração? Você tem vida com Deus? Que nosso relacionamento com Deus não seja somente algo intelectual ou somente algo religioso no sentido de práticas que a gente faz, mas não tem intimidade, relacionamento e vida com Deus. A gente precisa das duas coisas. Um dia desse estava falando, alguém falou o seguinte: qual é a asa mais importante do avião? Qual é a asa mais importante de um pássaro? As duas são importantes, né? Assim também a nossa vida. A gente tem que ter estudo da palavra, mas a gente tem que ter oração. A gente tem que ter doutrina, mas a gente tem que ter vida piedosa. A gente tem que ter ortodoxia, doutrina reta, mas a gente tem que ter ortopraxia, prática certa. A gente tem que ter teologia, o estudo, o conhecimento de Deus, mas a gente tem que ter vida com Deus. Oração, clamar ao Senhor. E a gente pode fazer isso em todo canto. Você pode orar ao Senhor onde você estiver. Você pode estar no seu carro, você pode orar ao Senhor. Você pode estar a caminho da igreja no ônibus, você pode orar ao Senhor. Você pode estar no intervalo ali do seu trabalho, você pode orar ao Senhor. Você pode orar ao Senhor na igreja, na sua casa. Você pode fazer um culto doméstico e colocar a vida da sua família diante do Senhor. Você pode orar ao Senhor em todo lugar, em qualquer lugar. Jonas orou dentro de um peixe. Qual foi o caráter da oração? O conteúdo dessa oração, qual foi o conteúdo e o caráter dessa oração? Jonas orou um salmo de ação de graças, dividido em 5 partes. Primeiro, o versículo 2, ele faz uma declaração introdutória, de apreço pelo livramento. Versículo 2 diz assim:
na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e Tu me ouviste. Ele clama ao Senhor em alta voz, na sua angústia. Do verso 3 ao 6, ele faz uma descrição da miséria da qual ele foi livrado. Vamos do verso 3 ao 6. Pois me lançaste do profundo no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas, as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroem sobre mim para sempre. Ele reconhecia a soberania de Deus, ele sabia que Deus estava no controle de tudo, porque ele vai falar: lançaste-me no profundo coração dos mares. Ele fala: as tuas ondas. Ele sabia que Deus é o Criador do mar, é o dono do mar, e Deus estava soberano sobre tudo aquilo. Ele se preocupa: lançado estou diante dos teus olhos, e ele pensa: tornarei porventura a ver o teu santo templo, eu voltarei a ter comunhão contigo. Eu que fui lançado a esse abismo, a essa situação terrível, como alguém que está sendo sepultado vivo, alguém que sente dor até na alma. Ele fala a respeito da sua miséria, da angústia da qual ele foi livrado. No verso 6, na parte B, ele faz uma descrição do seu apelo por livramento. Desci aos fundamentos dos montes, desci a terra, cujos ferrolhos corroem sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Deus, ó Senhor, meu Deus. No verso 7, ele faz uma indicação do livramento em si. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E no versículo 8 ao 9, é um testemunho, ou seja, uma promessa de continuar a demonstrar gratidão a Deus por meio da adoração no futuro. Ou seja, ele ia fazer um voto com Deus que o livrou daquela terrível situação. Verso 8 e 9. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Então vamos observar aqui, Jonas, na profunda angústia, na profunda dificuldade, dor, ele grita, ele clama, ele vai até Deus com sinceridade, com verdade. Ele coloca a sua situação de profunda dor, de profundo sofrimento, agonia, diante de Deus, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que é Deus quem pode livrá-lo, que é Deus quem pode tirar ele daquela situação terrível. Não só isso, ele é grato a Deus, ele faz um voto a Deus de obedecê-lo. E qual seria essa obediência? No capítulo 3, no verso 1, o Senhor ia pedir de novo a mesma coisa que ele falou, no início da carta. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. O Senhor ia chamar ele para justamente fazer aquilo que ele tinha mandado fazer. E Jonas dessa vez iria pregar em Nínive. Então, qual é o caráter dessa oração? É uma oração em ação de graças, em súplica. É uma oração que coloca, com sinceridade, que coloca a vida dele diante de Deus, que coloca e grita, que clama ao Senhor, que necessita, que reconhece a soberania de Deus e reconhece também a incapacidade dos ídolos. Na época de Jonas, em que ele profetizou,
Existia uma idolatria grande, então ele profetizava contra a idolatria, pregava contra a idolatria, e os próprios marinheiros puderam também observar que os seus ídolos não podiam resolver aquele problema. Somente o Deus verdadeiro pode resolver. Clame com sinceridade de todo o coração ao único Deus verdadeiro. Clame ao único Senhor que é capaz de resolver o problema, ao único Senhor que está no controle de absolutamente tudo, ao Deus que é soberano e que governa sobre tudo, e nem mesmo um passarinho cai sem o seu consentimento. Deus governa sobre tudo, sobre a sua vida. As coisas não acontecem por acaso. A Bíblia nos diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Até os mínimos detalhes que acontecem na sua vida, Deus pode utilizar para trabalhar na sua vida. Reconheça a soberania de Deus, clame ao Senhor com sinceridade. O Senhor não rejeita um coração contrito, compungido, quebrantado na sua presença. Você pode ir até o Senhor com o coração quebrantado, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo a sua grandeza, com ações de graças, colocando a sua vida ao serviço dele. Você pode fazer isso. Esse foi o caráter da oração de Jonas, o ventre de um peixe. E por fim, meus irmãos, nós vamos ver a resposta dessa oração. Verso 10: falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra. Olha como o Senhor está no controle de tudo. Ele falou para o peixe: vomita Jonas na terra, e o peixe vai e obedece. É interessante, meus irmãos, como Deus é soberano, como Deus ouviu a oração daquele homem, daquele profeta fujão, que tinha tanto a aprender. Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é bondoso, Deus ouve e atende a oração. Mas é uma coisa interessantíssima a gente aprende aqui. Como eu falei para vocês, Deus respondeu a oração de Jonas, livrou ele da morte, colocou ele na terra. Em seguida, o que ele faz? Coloca Nínive de novo, coloca Jonas de novo no caminho da sua missão. Mesmo que você tenha pedido perdão para o Senhor por um pecado que você cometeu, isso não anula a sua responsabilidade de fazer o certo agora. Por exemplo, digamos que uma esposa não está sendo submissa ao seu marido. Ela não quer se submeter ao seu marido. Aí ela vai e reconhece isso, pede perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa. Tá, o Senhor perdoa, mas agora vai e se submeta. Vai e faça o que é certo. O marido não está amando a esposa como Cristo amou a igreja, pede perdão ao Senhor, pede perdão à esposa, mas agora vá e faça o que é certo. Faça o que tem que fazer. Não adianta só o pedir perdão, e continuar não fazendo o que é certo. O que Deus fez? Jonas clamou ao Senhor, o Senhor livrou Jonas e depois colocou ele para fazer a sua missão. Deu para entender? Nós vamos ao Senhor, clamamos ao Senhor, pedimos perdão ao Senhor muitas vezes, mas agora nós devemos ir e fazer o que Ele nos mandou. Senhor, não tenho evangelizado, eu não tenho clamado, não tenho falado do Teu Evangelho para outras pessoas, certo? Senhor, perdoa, perdoa. Agora vá lá e fale, vá lá e evangelize, vá lá e obedeça, vá lá e ame, vá lá e faça aquilo que você está pedindo perdão por não fazer. Deu para entender? Ficou claro? Então é isso que acontece na resposta da oração. O Senhor livra Jonas da morte, mas o coloca de novo no caminho, o coloca de novo na sua missão. Então faça o que é certo, agora que você já
clamou ao Senhor. Para concluir, nós vamos relembrar algumas coisas que trabalhamos aqui. Primeiro, não espere passar por uma dor grande ou por uma angústia para buscar o Senhor. Apegue-se ao Senhor hoje. E se você já está passando por uma angústia, uma dor, uma situação difícil, coloca logo tudo isso diante de Deus. Ande com Deus, ore ao Senhor, viva com o Senhor. Segundo, você pode orar em qualquer lugar. Ore agora. Se você está distante do Senhor, assim como o filho pródigo, quando ele volta para casa todo arrebentado, o pai o abraça, o pai coloca um anel no seu dedo, sandália nos seus pés e o trata com amor. O Senhor é misericordioso. Como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o buscam. Vá até o Senhor, reconcilie-se com o Senhor. Se você está tentando fugir do Senhor e fazendo do seu jeito, e Ele te trouxe aqui hoje, ore a Ele, Ele vai te escutar, Ele te escuta. Clame a Ele, confesse o seu pecado a Ele, se arrependa, ore ao Senhor, Ele te escuta. Ele ouviu um homem dentro do ventre de um peixe. Você pode orar em qualquer lugar. Terceiro, ore de coração ao Senhor, com sinceridade, com verdade, reconhecendo a sua soberania. Não ore a outros ídolos, não ore a homens que já morreram, não ore a qualquer outra coisa, ore ao Senhor. Com sinceridade e verdade. Quarto, se você pediu perdão por alguma coisa, Deus Ele perdoa. Agora vai e faça a sua missão, faça o que é certo. Você pediu perdão por uma coisa errada, vai e faça certo agora. Não só peça perdão pelo que fez errado, mas faça o que é certo agora, faça o que você deixou de fazer. Como Jonas, ele teve que voltar em Nínive e pregar, porque ele estava tentando fugir disso. Você pede perdão, mas vai e faça o que é certo. E quinto, se você não é um cristão, você está visitando aqui, você sabe que você não é um cristão, olhe para Jesus Cristo. Toda essa história apontava para o Salvador, Jesus Cristo. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco, Ele veio ao mundo, nasceu de uma virgem, nunca pecou, cumpriu perfeitamente a lei e se entregou como um sacrifício para pagar o preço por todos os pecados daqueles que nele creem. Ele foi morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou para a justificação de todo aquele que nele crê. Olhe para Jesus Cristo, encontre salvação em Cristo. Jesus Cristo pagou o preço pelos pecados daqueles que nele creem. Se arrependa do seu pecado e olhe para Jesus Cristo, encontre salvação em Cristo. E você pode clamar a Ele agora, clamar ao Senhor: Senhor, me aceita. Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Tenha misericórdia de mim, me salva, coloque em mim a fé verdadeira. Tu que és soberano, o Senhor que opera em nós tanto querer como efetuar de acordo com a tua boa vontade, o Senhor que a quem pertence a salvação, é a ti que eu clamo, porque o Senhor salva a quem o Senhor quer. O Senhor teve misericórdia de Nínive, uma nação pagã. O Senhor, como diz aqui no verso 9, ao Senhor pertence a salvação. Por isso que Jonas entendeu isso. A salvação pertence ao Senhor, não sou eu que decido. Claro, depois ele vai relutar com isso mais na frente, mas esse é o ponto, que a salvação pertence ao Senhor. É Ele quem salva.
Não são as minhas obras, não é a minha força, não é a minha possibilidade, não é o meu dinheiro, é ao Senhor. Então eu vou clamar ao Senhor. Senhor, me salva, eu sou um pecador miserável, me salva. Coloque em mim um coração de carne, tira esse coração de pedra, me regenera, me dá vida espiritual. Sem ti eu nada posso fazer. Me tira das trevas para a tua maravilhosa luz, me faz um filho teu, porque, Senhor, senão eu estou perdido. A ti pertence a salvação. Clama a Ele. Se você não é um cristão, saiba, invoca o Senhor. E Ele vai se compadecer, Ele tem misericórdia. Vai até o Senhor, clama por misericórdia. Não deixe a sua vida passar sem se reconciliar com Deus. O único que pode reconciliar pecadores com Deus é Jesus Cristo. Só existe um mediador entre Deus e os homens, e é Cristo Jesus, homem. Se você não é um cristão, te arrepende hoje, crê em Cristo hoje, busca o Senhor enquanto Ele está perto, enquanto dá tempo. Amém. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus, te agradecemos pela Tua palavra que nos instrui, que nos orienta, que nos ensina tanto. Pedimos perdão, Senhor, por nossos pecados, por nossas falhas, por nossa insensatez, por tentarmos fazer muitas vezes as coisas do nosso jeito, nos nossos próprios pensamentos, nossa própria vontade, e ignorarmos a Tua palavra, ignorarmos o Senhor, e muitas vezes, Senhor, é necessário passarmos por um momento de conflito, de angústia, de luta, de dor, para reconhecermos, Senhor, que nós não podemos fazer nada, que nós somos fracos e totalmente dependentes de Ti. Ó Pai, que não seja necessário a gente passar por isso, para reconhecer a Tua soberania, para orarmos a Ti, para andarmos contigo, para reconhecermos, Senhor, que não temos nenhum outro bem além de Ti. Quem tenho eu no céu além de Ti? Não há na terra que eu queira mais que a Ti. Que esse seja o nosso coração, que essa seja a nossa vontade, Senhor, que a gente de fato Te ame acima de todas as coisas, com todas as forças, com todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, e que a gente aprenda a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Guia-nos, Pai, ensina-nos, livra-nos do mal, dá-nos a fé verdadeira, genuína. Ó Pai, dá-nos arrependimento genuíno, ajuda-nos a caminhar contigo. Não deixa que a gente caia em tentação. Em nome de Jesus Cristo. Amém.